Agora vamos para a nossa correção. Vamos iniciar na página 251, que pede para que você interprete essa imagem. Essa imagem nada mais é do que o que a tia falou. Antigamente os votos eram feitos em papel, eram colocados em caixas, mas tinha muito roubo. Portanto, tinha vezes que colocavam o nome de pessoas falecidas para que o candidato preferido que tivesse mais dinheiro ganhasse, certo? Então, identifique e escreva o período em que foi elaborada essa ilustração. Na imagem está dizendo, em 1909. Qual o tema representado na imagem? As fraudes ocorridas no início do século passado, durante o período de eleições brasileiras. C. Explique por que há esqueletos representados na imagem. Foi o que a tia falou. O sistema de votação em pedaços de papel facilitava a fraude. Então, essas pessoas votavam em pessoas que nem faziam parte da eleição, ou até mesmo pessoas falecidas. Por isso há esqueletos na imagem. Ou seja, pessoas falecidas, elas não podem governar uma cidade, um país, certo? Vamos para a página 253, que está falando assim. Na vida em sociedade temos direitos e deveres, certo? Quais direitos são garantidos por lei? O que é a Constituição? A Constituição é um conjunto de normas que regulamenta a nossa vida em sociedade e que assim define os nossos direitos e os nossos deveres, ou seja, a lei máxima. 2. O que é a cidadania? Cidadania é a relação de respeito que temos que ter em sociedade para um com outro. 3. Os deveres existem para organizar a vida em comunidade. E os direitos? Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e decente. 4. Está pedindo para que você explique sobre a biometria. A biometria utiliza as impressões digitais para identificar as pessoas. 5. Quando as mulheres conquistaram os direitos no Brasil? Em 1932, quando o presidente Getúlio Vargas aprovou o Código Eleitoral Brasileiro. Lembra que fizemos uma pesquisa sobre o presidente Getúlio Vargas? Como que foi interessante? Agora, vamos para a ficha de atividade. Na número 1 está perguntando o que é cidadania. Cidadania compreende um conjunto de direitos e deveres políticos, sociais e civis, praticado por cada indivíduo em sua sociedade. 2. Como os direitos e os deveres são representados para os cidadãos? Cite um exemplo. Os deveres e direitos são representados para os cidadãos em forma de leis. O que é a Constituição? Explique por que um país precisa de uma Constituição, como a tia tinha falado. A Constituição ela é a lei máxima de um país. E precisamos de uma Constituição para que tudo fique em ordem, porque a lei é uma regra que devemos cumprir. Assim como a tia usou o exemplo. Em casa temos regra. Então, no nosso país também deve ter regra. Senão, imagina a bagunça que seria, não é mesmo? 4. Como é conhecida a Constituição atual do Brasil? A Constituição atual do Brasil é chamada de Constituição Cidadã. E por que ela recebeu esse nome? Porque foi elaborada após o fim do regime militar brasileiro. Ou seja, assim que chegou a Constituição, chegou a democracia para os brasileiros também. 5. Observe as imagens e assinale aquelas que indicam exercícios de cidadania, certo? Aí, foram todas, né? Porque a menininha ajudando a catar o lixo, ajudando a plantar, certo? 6.
Marque F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras. Espero que na A você tenha colocado a letrinha F, na B a letrinha V, na C a letrinha V também e na D a letrinha F. Na página 133, pede para que você observe o gráfico a seguir, que indica o número de eleitores com até 24 anos que votaram nas eleições de 2016. Depois, faça o que se pede. Está perguntando assim: identifique e escreva o tema do gráfico. O tema do gráfico é número de eleitores que votaram nas eleições de 2016 em Manaus, capital do estado de Amazonas. B. Os dados representados estão divididos em colunas. Identifique e escreva quais informações aparecem nas colunas. As colunas mostram a quantidade de homens e mulheres que votaram e as idades dos eleitores também. C. Das faixas etárias que apareceram no gráfico, quais são as obrigadas a votar? Homens, mulheres, acima de 18 anos ou mais. D. No gráfico, há informações sobre eleitores que possuem direitos facultativos de votar. Se sim, identifique e escreva quais são eles. Sim, há eleitores que possuem direitos facultativos de votar. No gráfico, estão representados por homens e mulheres adolescentes de 16 e 17 anos. Identifique e escreva o grupo que teve o maior número de eleitores. Foram eles mulheres entre 21 e 24 anos. F. Identifique e escreva quais grupos tiveram o menor número de eleitores. Homens e mulheres de menos de 16 anos. G. Observando todos os grupos, quais apresentou maior número de eleitores? As mulheres, certo? Entre 21 e 24 anos. Beijos, Leonan. Até a próxima aula.